Todo aficionado por quadrinhos já leu ou ao menos ouviu falar de Maus, do Art Spiegelman. Claro, também pudera, esse aqui é um dos quadrinhos mais importantes da história da mídia, da nona arte. Por quê? Por causa da sua relevância histórica. Aqui o Art Spiegelman ele traz um relato de um sobrevivente do Holocausto. Olha o peso que isso tem. Não é à toa que ganhou o prêmio Pulitzer, um dos prêmios mais importantes do jornalismo e da literatura mundial. Um dos mais importantes. Mas será que vocês conhecem as outras obras do Art Spiegelman publicadas aqui no Brasil? Nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas preciosas que eu tenho aqui. Algumas já estão até esgotadas, são difíceis de achar, mas a gente vai viajar um pouquinho na obra do Art Spiegelman e mostrar por que esse é um dos maiores cartunistas, um dos maiores artistas gráficos da história do mundo. Eu sou muito fã do Art Spiegelman. Eu conheci Maus, eu li pela primeira vez lá em meados de 2010, eu acho, 2011. Eu nem lembro mais, eu estava voltando de Recife num ônibus e eu li durante a viagem, quase 8 horas, né, de viagem. E cara, isso aqui foi uma pedrada na minha cabeça, uma tijolada, porque eu sempre fui fã de quadrinhos, mas eu lia geralmente super-heróis, os quadrinhos mais mainstream, né? Aquela coisa que Batman, Homem-Aranha. E quando eu comecei a ler isso aqui, que eu vi o cara destrinchando aqui uma história sobre nazismo, sobre holocausto, e era ao mesmo tempo um relato autobiográfico, falando sobre as histórias do pai dele, e colocando também, exorcizando esses demônios da relação conflituosa que ele tinha com o pai. Porque o pai era um cara traumatizado, né? Ele sobreviveu ao holocausto. A pessoa não sai de uma coisa como o holocausto normal. Então ele tinha muito conflito com o pai dele. E ele colocou tudo isso aqui, essa carga emocional pesada, psicanalítica aqui. Então eu li isso aqui, meu Deus, eu não sabia que era possível fazer coisas assim num quadrinho. Eu não tinha esse tipo de leitura ainda, não tinha chegado a mim esse tipo de leitura. E ainda essa sacada de colocar os nazistas como gatos, os judeus como ratos, isso deixou minha mente fervilhando e eu comecei a desenhar coisas muito interessantes. Depois eu vou mostrar algumas coisas aqui. Ó, a gente vai falar um pouquinho sobre a forma de arte do Spiegelman e como ela também me inspirou na forma de ver os quadrinhos e de desenhar. A gente vai passar a primeira obra que a gente vai falar aqui dele, publicada aqui pela Companhia das Letras, no selo Quadrinhos na CIA, Breakdowns. Olha o tamanho disso aqui, ó. Breakdowns é um quadrinho magnífico, é uma coletânea, na verdade, é um resgate de trabalhos que o Art Spiegelman fez, desenhou e escreveu lá nos anos 60 e 70. Retrato de uma artista quando jovem. Você abre a edição, ó, e aqui logo no início ele tem uma HQ que é mais recente. Ele escreveu para contar um pouco da história dele nos quadrinhos, como ele começou desde a sua infância até chegar ao mundo do underground, que é onde ele conseguiu o seu espaço e sua relevância artística, né? Aí a segunda metade do livro é que a gente vai ter aqui acesso às tirinhas e às páginas de quadrinhos undergrounds que ele fazia lá nos anos 60 e 70. Mas é muito interessante esse quadrinho introdutório, que aqui você vai ter toda a história do Art Spiegelman pequeno, aqui a relação dele com a Anja Spiegelman, que é a mãe dele. Para quem não sabe, a Anja, a mãe dele, se suicidou quando ele tinha 20 anos de idade. Então o Art Spiegelman ele tem uma vida muito sofrida, tão sofrida quanto os pais dele. Eles são sobreviventes de guerra, da Segunda Guerra, né? Então aqui tem a relação dele, ele era um garoto muito retraído, sofria muito bullying. E desde a primeira vez que ele colocou uma revista Mad na mão, ele começou a enlouquecer e a desenhar. Olha só esses esboços que ele coloca aqui. E aí ele conta como ele entrou nesse mundo dos quadrinhos, como foi que ele conheceu os primeiros quadrinhos dele quando era criança. São colocados aqui, são facsímiles reais aqui, os quadrinhos do Art Spiegelman, ele criança, ele falando da relação com a Mad. Tem muita coisa com o pai dele aqui, ó. A primeira vez que ele descobriu quadrinhos proibidos de terror, aquela que antes de entrar o Comics Code Authority, né, para quem não sabe, os quadrinhos sofreram perseguição na época, né, porque tinha muito quadrinho de terror que tinha violência explícita, sexo explícito, enfim. E aí nos anos 60, o Art ele vai começar a fazer trabalhos de ilustração, mas ele queria mesmo fazer quadrinhos. Então ele foi convidado
em 1971 para fazer uma história, uma tirinha que ia sair na Funny Animals. Olha aqui a capa, desenhada por ninguém menos que a lenda viva do quadrinho underground norte-americano, Robert Crumb. E aí o Art Spiegelman ficou louco, né? Meu Deus, desenhar um quadrinho para uma revista com a capa do Crumb. Então ele fez o quadrinho fez o maior sucesso lá. E aqui ele vai seguir contando a história de como surgiu o mouse, ó. Primeiro ele pensou em fazer uma história Ku Klux Cats. Ele queria fazer uma Ku Klux Klan que fossem gatos e negros como ratos. Só que ele não era negro. Como é que ele ia falar de algo que ele não tinha lugar de fala, como se diz hoje em dia, né? Como é que ele vai falar por negro se ele não é negro? Então, falando com o pai dele, um dia ele teve a ideia. Não, eu vou falar sobre a história do meu pai. Então aqui ele mostra algumas cenas dele conversando com o pai, dizendo as primeiras ideias de mouse, né? Os amigos do pai que são sobreviventes da Segunda Guerra também. O quadrinho underground ele surge como um movimento de contracultura dos anos 60, né, galera? Do it yourself, que é faça você mesmo. Você não precisa ser da DC ou da Marvel, você é só pegar um lápis, uma borracha, uma caneta tinteiro e fazer seus quadrinhos. É como o rock and roll dos Ramones, do punk rock. 3 notas, você consegue já fazer uma música de rock. E se você tiver talento, você com certeza vai fazer uma coisa legal. Esse é o princípio básico do underground. E aqui no Breakdowns, a gente vai ter um tamanho gigante. A tirinha que deu origem a mouse, ó. Mas o mouse, primeiro ele nasce como um quadrinho de 3 páginas, na verdade, ó. Em que ele faz, até um traço bem diferente do próprio mouse mesmo, do livro, né? E aqui ele vai trazer esse quadrinho, que é bem interessante, a premissa é a mesma, ele vai falar sobre os sobreviventes, sobre o bunker, sobre traição entre os próprios judeus e do nazismo, né? Do nazismo, etc. E aqui ele vai trazer também, ó, Prisioneiro do Planeta Inferno. Esse quadrinho é incrível, são 4 páginas, eu acho também, em que ele faz essa arte expressionista maravilhosa, parecendo xilogravuras. E Prisioneiro do Planeta Inferno, ele vai falar sobre o suicídio da mãe dele, a Angela Spiegelman, que é terrível. É um quadrinho extremamente angustiante e o traço expressionista traduz bastante esse sentimento, ó. Olha as expressões exageradas, cartunescas, estilizadas. Olha isso, ó. E aqui... E aí ele encerra falando sobre a mãe, que ele se sente culpado. Ele exorcizando os demônios mesmo. Mas não só isso, ó. O Art Spiegelman também gostava de brincar com a forma dos quadrinhos, a narratividade. Ele é um cara estudioso dos quadrinhos, ó. Então as narrativas dele, ele sempre fazia um jeito de inovar, fazendo colagens, ó, invertendo as sequências, brincando com os próprios clichês, brincando com a página, questões narrativas. O cara é um gênio, velho. Além do que, ele é um artista gráfico de mão cheia. Ele era um ilustrador, um artista gráfico. Olha isso, ó. Então ele brinca aqui com Picasso, com obras expressionistas, com a história da arte. Isso aqui é absolutamente sensacional, sensacional mesmo. Vale muito a pena. Breakdown. O outro quadrinho que eu vou mostrar a vocês aqui é A Sombra das Torres Ausentes, galera. A Sombra das Torres Ausentes é uma coletânea de tirinhas gigantescas. Ó o formatão também, ó. Nem cabe aqui, ó. E ele vai trazer tirinhas que ele começou a fazer em série após os atentados às Torres Gêmeas, os atentados terroristas à Torre Gêmea em 2001, o 9 de setembro. Olha isso, ó. Então ele vai publicar 10 ou 12 tirinhas falando sobre a paranoia que se seguiu a esse atentado, como isso afetou as pessoas, os lares, o convívio familiar da época. As pessoas ficaram muito mal, né, com o 11 de setembro e entrou naquele clima de xenofobia, etc. E ele vai retratar tudo isso aqui em páginas deslumbrantes aqui, mostrando o artista gráfico nele, fazendo colagens. Algumas dessas páginas ele relata aqui no livro que ele levou 5 semanas para fazer, porque são muito detalhadas, gente, ó. Ele consegue transcender os limites da mídia, consegue fazer coisas inovadoras.
cara é de vanguarda mesmo. Olha isso, ó, a beleza dessas páginas. Dá pra ficar meia hora analisando os detalhes, o que ele queria dizer. Muito massa mesmo. E uma crítica social pesadíssima, de costumes, de status quo, né? Falando sobre a época. É o retrato de uma época, né? Aqui nesse daqui ele coloca as duas torres e faz os quadrinhos nas duas torres. Olha que interessante. E até faz uma referência a Maus aqui. E no final ainda tem essa belezura aqui, que traz um pouco das histórias dominicais, do início das histórias do quadrinho. Depois eu vou fazer um programa só falando sobre o início das histórias dos quadrinhos. Vou fazer uma série legalzinha aí pra vocês depois. E outra publicação do Art Spiegelman que eu tenho, essa daqui não tem no Brasil, é importado, tá? É isso aqui, Be a Nose, que traduzido significa seja um nariz. Eu acho que esse nome tem a ver com Be a Nose, tenha curiosidade, bote o nariz pra frente, né? Tenha curiosidade, Be a Nose, no sentido de farejar as coisas. É uma coletânea de artbooks. Temos aqui 3 deles, olha aqui, Be a Nose. E acompanha essa revistinha aqui com uma breve biografia dele, trazendo muitas coisas sobre o trabalho dele na New Yorker, porque ele também era um capista do jornal New Yorker, né? Fazia ilustrações, trabalhos editoriais, olha isso, ó. E no Bi, a gente vai ter vários esboços de quadrinhos dele, ó. Esboços mesmo, é um sketchbook, ó. Experimentações gráficas. Isso aqui é incrível para quem gosta de desenhar, para quem gosta de experimentar. Esse aqui é o B, esse aqui é o A. E tem também vários experimentos gráficos do Art Spiegelman, coisas que ele não publicava, que ficavam só nos cadernos. Olha aqui, ó. Muita coisa legal, até quadrinhos mesmo, que nunca foram publicados, ó. Então é maravilhoso. Esse último aqui é o mais irado, que é o Nose. Ele tem vários desenhos aqui, ilustrações e umas coisas muito loucas, velho, muito loucas mesmo. Aqui, ó, olha isso, ó. É o Art Spiegelman cruzão mesmo, assim. Ele, o Nanquim, jogando toda a sua fúria na página, fazendo colagens, fazendo experimentações artísticas incríveis. Tem até página rasgada aqui, ó. É isso, que mostra muito da personalidade artística desse grande cartunista. E para vocês terem uma ideia de como isso me influenciou, tá aqui, ó. Vários quadrinhos também. Quando eu comecei a ler Art Spiegelman, eu tenho vários sketchbooks que eu fazia meus quadrinhos e textos, e escrevia e desenhava, e estão todos aqui até hoje sem publicar, mas foi uma experiência para mim, né? Foi uma escola para mim o Art Spiegelman. Tenho eu tenho uns 10 sketchbooks entupidos de experimentações, de desenhos aqui. Eu tenho que, ó, quadrinhos que eu nunca publiquei e que nunca vou publicar. Estão todos aqui, olha aqui, ó. Umas colagens que eu fazia também, ó. Ó, tudo inspirado no Art Spiegelman. Olha isso aqui, ó. Ó. Eu tava vidrado, essa época que era 2011, eu acho. Comecei a desenhar muito por causa dele. É um dos caras que mais me influenciam assim no traço, no que fazer. Olha aqui, que legal. E aqui tem outro aqui, o último só para mostrar a vocês. Ó, as coisas legais aqui também, cartoons, charges, desenhos, enfim. O cara era um artista gráfico, cartunista, escritor, incrível. Ele está vivo ainda, hoje em dia ele não lança tantas coisas assim, ele permanece desenvolvendo quadrinhos online com a esposa dele. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo inédito aqui no YouTube, não tem vídeo assim aqui no YouTube. Então eu peço que você dê o like, deixe seu comentário, dê sugestões de novos vídeos, inscreva-se no canal e até a próxima. Muito obrigado, valeu!